o Ministério da Cultura apresenta o Patrimônio Natural Tombado do Paraná, e o nosso foco vai ser a Serra do Mar. O que nos une é o incondicional amor pelas montanhas. Se existimos hoje aqui no Clube Paranense de Montanhismo, é porque as montanhas são uma realidade aqui no estado do Paraná. Porém, as condições do estado de conservação dessas florestas sofreram e sofrem inúmeras ameaças. E se ela existe hoje, é graças ao amor que cada um de nós, que somos montanhistas, tem por essas montanhas. Não é à toa que aqui nós estamos na frente o Farofa, o Vitamina, mas não é à toa que existe o clube que cada um de vocês estão aqui hoje. A ideia dessa palestra é provocar uma reflexão e mostrar o quanto foi difícil que um patrimônio natural tão relevante como as montanhas da Serra do Mar, quanto foi difícil tombar, quanto foi difícil ele ser reconhecido tal como realmente o valor de um patrimônio natural e cultural e histórico que são. Eu tive uma ideia de fazer uma cronologia para vocês entenderem, ou para nós nos situarmos no tempo, quanto tempo levou para chegar até onde nós estamos aqui hoje. O Vita não usa, o Farofa não usa, mas eu preciso do álcool. É o arrefeito. Para nos situar no início, a fundação de Curitiba foi em 1693. Antes de Curitiba já existiam os caminhos históricos, ou já existiam os caminhos, alguns caminhos da Serra do Mar, que foram tornados caminhos históricos. Mas a fundação de Curitiba foi extremamente importante para consolidar o estado como província e no que viria a acontecer depois. A economia no início aqui no estado do Paraná era baseada na mineração, no ouro, e foi de pecuária, a rota dos tropeiros, caminho Viamão-Sorocaba, ciclo da erva mate, ciclo da madeira, e aí acendeu a nossa luz vermelha, né? Em 1873, um dos caminhos históricos, o da Graciosa, virou uma estrada. 1873. Começou a escoar por essa estrada a erva mate, mandioca, madeira, mas era uma estrada precária. Em 1879, foi a escalada do Marumbi. Um momento extremamente importante na história do montanhismo brasileiro, que a gente vai entender, a partir de agora, de 1879, quantos reflexos eles tiveram na história do montanhismo brasileiro. Foi a primeira vez que uma equipe organizada, esportiva, por motivos puramente emocionais, chegou no alto de uma montanha no Brasil. É considerado, então, o Marumbi Morretes, o berço nacional do montanhismo. Na sequência, existiam já naquela época os primeiros trabalhos para começar a construir a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Então, no ano seguinte, começou a construção, em 1880, da ferrovia, que foi inaugurada em 1885. A ferrovia é motivo de orgulho para todos nós paranaenses, é uma das obras de engenharia mais ousadas que existe no nosso país. Mas ela desencadeou um processo terrível de degradação, não só da Serra do Mar, mas de toda a natureza do Paraná. A gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Em final de 1920, aumenta o interesse por intelectuais da alta sociedade e tem-se o início do que se chamaria de paranismo, principalmente cabeçado por Romário Martins, que era um intelectual, um jornalista daquela época. Em 1920, 1930, todos de Curitiba tinham um grande orgulho de escalar o Marumbi. Quase todos que tinham alguma projeção tentavam chegar no alto do Marumbi. O Vita vai falar um pouco disso mais para frente. O que acontecia nos idos de 1930 no Marumbi? Em 1938, no Marumbi, foi aberta a trilha que leva ao cume do Abrolhos. A primeira subida do Marumbi subiu o Vale do São João, subiu o Facãozinho, Boa Vista, Marumbi. Em 1940, no Marumbi, foram abertas as trilhas para os picos Esfinge, Torre dos Sinos e Ponta do Tigre. Em 1942, no Marumbi, foi a abertura da frontal. Foi bastante tempo depois que a primeira vez que foi chegado lá em cima. Aí começam, no meio dessa história toda, os movimentos ambientalistas, ou o início ou a concretização da consciência ambiental como um todo, aliada à Serra do Mar do Paraná, principalmente por iniciativa de Reinhard Marx.
que foi um grande geógrafo, né, que chegou no paralelar alemão em 1923, voltou algumas vezes para a Alemanha, mas a partir de 1943 trabalhou para várias instituições do Paraná. Foi idealizador da conquista do Pico do Paraná, junto com Rudolf Stammes e Alfredo Misse e outros, isso em 1941. Marx foi um pesquisador visionário que na década de 30 previu o futuro ambiental paranaense, alertando sobre os riscos da devastação desenfreada de suas matas. Marx morreu em 1969. Em 1943, nós tivemos o nosso primeiro clube, o Círculo de Maranguinenses de Curitiba, 1943. A gente começa a se organizar em entidades de classe. Na década de 1940, surgem manifestações preservacionistas ambientalistas de Rudolf Stammes, que não só foi um montanhista por excelência, um maranguinista por excelência, mas também um grande ambientalista. E Reinhard Marx, mais uma vez, em 1953, sugeriu já a criação de parques estaduais. Ele sugeriu que fosse criado o Parque Estadual Mananciais da Serra. Em 1946, agora voltamos um pouco mais para o nosso Marumbi, Gavião, Sabão, Vagalume, conquista a chaminé do Gavião, seguindo no cume até o Abrolhos. Foi uma das primeiras grandes conquistas do nosso montanhismo. Final da década de 1940, chega ao Morumbi austríaco Erwin Grödel, o querido professor, que acabou ajudando o Gavião e o Vespa para conquistar a fenda principal no Abrolhos. Isso em 1948. Às vezes a gente está no Morumbi, eu mesmo falava, a fenda principal foi conquistada em 1960, foi conquistada em 1948. Eu estou fazendo essa volta, esse contraponto com o Morumbi toda vez, para vocês verem a riqueza e essa ousadia dos montanhistas daquela época. Mas não para por aí. Em 1949, Vespa, Arame e Vitamina concluem a escalada da Passagem Oeste, Chaminé Oeste. Em 1950, Vitamina e a turma do Boi da Cara Preta encadenam a Passagem Oeste com a Chaminé do Gavião. Fazem a Chaminé Oeste, fazem a Chaminé do Gavião e vão para o topo do Abrolhos. Então, o pessoal tem essa ideia de encadenar o primeiro, segundo, terceiro degrau. E essa é uma ideia já que vem lá do Vita em 1950. E no final de 1950 também, o Vita e sua turma abriram várias vias, começaram a abrir as vias ali no Paredão Preto. Vias que hoje a gente tenta instalar em livre, Vita, mas não é bem assim. Né? São vias bem difíceis. Em 1956, teve-se a ideia de se criar o Parque Nacional do Marumbi. Pasmem, pessoal. Em 1956, teve-se a ideia de criar o Parque Nacional do Marumbi. Ou seja, por que em 1953 teve essa ideia de criar um Parque Nacional numa área tão relevante do patrimônio natural do Brasil? Isso não aconteceu, e foi acontecer apenas o tombamento em 1986. É quase que um absurdo. Em 1972 foi retomada a ideia do Parque Nacional do Marumbi. Será que seria tão difícil, era tão difícil, e ainda hoje parece ser tão difícil, a gente resguardar esse patrimônio natural, essa biodiversidade, essa natureza que a gente tem no Paraná? Na década de 1950 e 1960, no Marumbi foram escaladas as principais fendas de chaminés. Fendas de chaminés que dizem que são quarto, quinto grau, mas que fatalmente a gente poderia graduar hoje com sexto grau, porque são bem difíceis de serem escaladas. 1950 e 1970, pós-guerra, época da repressão militar, devastação das florestas e pinheirais. Pós-guerra, ocasionou uma demanda maior por madeira, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ferrovia já estava estabilizada, já estava funcionando. E aquela madeira que antes da construção da ferrovia, principalmente os pinheirais, já eram tidos como um grande possibilidade de lucros econômicos, e elas começaram a ser desovadas logo depois que a ferrovia foi construída, mas ela teve seu auge, essa devastação da floresta do Paraná teve seu auge a partir de 1950 até 1975, quando não só durante a construção da ferrovia e logo depois, muitas árvores preciosas foram tiradas do entorno da ferrovia e da Serra do Mar. Mas a partir de 1950, os pinheirais principalmente foram devastados do estado do Paraná.
O Paraná, originalmente, tinha praticamente, vamos arredondar, 90% da sua cobertura por florestas. 10% eram campos de altitude, ou campos. Né? De toda essa cobertura florestal, desses 90%, resta hoje menos de 5%. Entre 1950 e 1970, praticamente todos os pinheirais, as araucárias, foram exterminadas do Paraná. 40% do Paraná era coberto por pinheirais, por araucárias. Hoje existe menos de 3%. Então foi um absurdo essa usurpação do patrimônio natural das florestas do Paraná nessas décadas. E as pessoas parecem que não se davam conta disso. Existiam então já os movimentos ambientalistas, mas por falta de vontade política, essas áreas naturais não se tornavam parques, não eram protegidas, não tinham leis, não eram tratadas com o devido valor. Em 1968, teve a inauguração da BR-277, obras que haviam sido iniciadas em 1950. Em 1978, várias iniciativas lideradas por João José de Garella, que foi um outro grande ambientalista e também marumbista, levam à criação do Parque Estadual do Marumbi. É muito chocante você ver os relatos do professor de Garella, a ânsia que ele tinha em concretizar o Parque Estadual do Marumbi. Isso não se concretizava. O parque foi criado em 1978 e em 5 anos ele deveria ser desapropriado, pelo menos as propriedades privadas. Isso não aconteceu. Então o parque caducou em 1993, ou seja, estava pronto o Parque Nacional, mas ele não chegou a existir. Eu acho que vale a pena falar que um dos fatores que naquela época causaram uma certa comoção pública eram as publicações que eram feitas nos jornais, principalmente na Gazeta do Povo, por diversos artigos. O João José de Garella usou desse recurso várias vezes, o Vitamina usou, o Farofa usou e ainda continua usando atualmente de uma forma de sensibilizar a população, porque nós montanhistas éramos e ainda somos um número muito reduzido. Né? Isso causou sensibilização, com certeza, em várias pessoas. Em 1978, mesmo ano que foi decretada a criação do Parque do Marumbi, que não se concretizou, foi criado o CPI. A partir da segunda metade de 1980, as escaladas do Marumbi começaram a ser um pouco mais técnicas, principalmente em função da existência do Clube Paranaense de Montanhismo. Eu mesmo passei a ser sócio do Clube Paranaense em 1986. Em 1982, eu subi o Marumbi pela primeira vez. Né? Mas teve um outro fato, então, muito mais importante, em 1986, que foi, de fato, então, o tombamento da Serra do Mar do Paraná como patrimônio histórico e artístico do Paraná. Um ano antes, em São Paulo, a Serra do Mar já tinha sido tombada. E os movimentos eram tão fortes de preservacionismo que, finalmente, os políticos paranaenses não tiveram outra alternativa a não ser também tombar a Serra do Mar por esforço de todos esses personagens e muitos outros que eu acabei citando aqui. A Serra do Mar veio a ser considerada patrimônio dos brasileiros em 1988, pela Constituição Federal. Em 1990, criado finalmente o Parque do Marumbi. Só que ele só foi inaugurado 5 anos depois, em 1995. Então, mais uma vez, eu pergunto e levo vocês a essa reflexão. Por que tanta dificuldade, né? Se era para ser um parque nacional, e eu sempre sonhei, desde que eu comecei a ser montanhismo, eu sempre pensei, melhor dizendo, poxa, podia ser um parque nacional, Marumbi. Mas ganhou o status de parque estadual. Em 1991, uma parcela da Serra do Mar no Paraná foi instituída como reserva da biosfera pela Unesco. E mais tarde, foi tombado, em 1992, antes, aconteceu mais uma coisa importante, em 1992, foi fundada a Associação Montanhistas de Cristo. Associação Montanhistas de Cristo, Em 1999, a Serra do Mar do Paraná, Floresta Atlântica, foi inscrita na lista do Patrimônio Natural da Humanidade. Em 1996, foi a fundação do COSMO, do Corpo de Socorro em Montanha. E aqui, para encerrar essa longa introdução, eu até escrevi uma frase aqui, a compreensão do processo de tombamento da Serra do Mar do Paraná. Aí eu escrevi um texto aqui que não é tão brilhante, mas traduz o meu pensamento.
A ideia de colonização, de dominação, usurpação dos elementos naturais levaram a uma degradação do ambiente da Serra do Mar, como também de toda a natureza do estado do Paraná, culminando com o ciclo da madeira, que teve o seu auge entre 1950 e 1970, com o corte de milhões de araucárias e a destruição de 90% dos pinheirais do Paraná, que originalmente cobria cerca de 40% do nosso território. A devastação continuou com o ciclo do café e a destruição das florestas no norte do Paraná, depois a ocupação imobiliária, o loteamento de terras e logo o êxito rural. Nessa época, 1970, inchou Curitiba e muita gente deixou o campo para ir para as grandes cidades. Eu mostro com essa foto a família, a grande família que a gente tem no Marubim e a minha família. O estado do Paraná tinha uma cobertura vegetal em 90%, como eu já falei isso. Né? Levando em consideração o valor patrimônio natural, o valor do patrimônio natural que temos em nossa Serra do Mar, cabe a todos os cidadãos, especialmente aqueles que têm vivo o espírito da montanha, escaladores, marumbinistas, clubes, federações, realçar este valor para o restante da sociedade, lutar pela preservação das montanhas e da sua biodiversidade. Então, para mim, meus amigos, a data mais importante que nós temos na história do montanhismo brasileiro não foi o tombamento da Serra do Mar, isso em 1986. Foi justamente aquela escalada que aconteceu em 1879 por Carmeliano e sua equipe lá no Marumbi. Isso há 145 anos atrás. É esse espírito que nos move, que nos faz amar o Marumbi como montanha, não só pelas escaladas, mas pela sua natureza primitiva, intocada, inigualável, singular, onde existe uma biodiversidade incrível e onde nós somos desafiados a entender melhor esse ambiente, procurando caminhos através dessas rochas rumo às suas alturas. São escaladas clássicas aqui, muita coisa me chama no Marumbi, uma delas é o companheirismo. Os meus principais amigos são marumbinistas, né? Ali que eu aprendi a conviver com os montanhistas. Um deles é o Irivan, aqui na Chaminé, na Ipsen, né? Grande companheiro de várias expedições. E o outro, que dispensa apresentações, é o Chiquinho, a quem a gente deve essa vanguarda da escalada brasileira e essa liderança que ele tem no Marumbi, essa paixão pela técnica que ele tem. E, enfim, só antes de passarmos aqui, é importante entender que na Serra do Mar nós não temos só o Parque Estadual do Marumbi. Nós temos o Parque Estadual da Graciosa, Parque Estadual Pico do Paraná, Parque Estadual do Pauoco, Parque Estadual Roberto Ribas Langes, Parque Estadual Serra da Baitaque, Parque Nacional Guaricana, Parque Nacional Santa Hiléria. E agora eu gostaria, mostrando as últimas imagens aqui do Marumbi, embora eu conheço o Marumbi 45 anos, nada comparado ao Vitamina ao Farofa, eu não conheço todos os lados dos cantos do Marumbi. A Serra da Prata tem vários maciços, ou seja, a Serra do Mar não é só o Marumbi, não é só o Pico do Paraná, mas tem o Capivari, tem a Prata, tem a Graciosa, enfim. E aqui eu deixo uma pequena homenagem. Dessas escaladas, eu acredito que a gente tem que ter muito respeito por todas as pessoas que acabaram fazendo com que esse sonho de preservação da Serra do Mar fosse uma realidade. Desses personagens que eu chutei aqui, nós temos duas personalidades aqui. Essa é uma via que a gente conquistou no Marumbi em homenagem ao Farofa. Esse setor aqui é um setor que a gente chama de Parque das Crianças. Ali nós fizemos, essa é a Farofa também, fizemos uma homenagem à Neida, que também era muito querida por todos nós, essa é a Neida, e fizemos uma homenagem, talvez das mais devidas, essa é a parte superior da Neida. Esse lugar é encantador, ao Vitamina, essa é a Vitamina. Isso aqui é negativo, Vita é extremamente difícil, o Crux é um 7C. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, àqueles pioneiros que nos trouxeram até aqui e que nos mantêm vivo
essa paixão pela Manabí, esse amor pelas montanhas do Paraná. Eu queria agora de provocar o Vitor e o Farofa. Eu não sei, bom, o trabalho de educação ambiental que a gente faz, o clube faz, e é muito importante. Nosso amigo Feijoada lá em cima, está aqui, que também é uma grande figura do Paraná. E a luz que nos leva daqui para frente. Você quer falar alguma coisa antes, Vitor? Eu já posso te fazer algumas perguntas. Você quer falar alguma coisa espontaneamente? Eu vou fazer algumas perguntas se quiser suplementar. Então, sim, tá. A gente fala em tombamento da Serra do Mar. O Vitor trabalhou na Secretaria de Cultura do Estado do Paraná durante muitos anos. E talvez ele possa dizer para nós o que significa o ato de tombar. Pode falar, por favor? Eu queria explicar o porquê que saiu tanto parque que não deu certo. Dentro da lei brasileira, uma lei de 1936, chamada Decreto-Lei 25, que protege o patrimônio cultural do país. E ali aparecem duas soluções para você proteger o patrimônio, tanto natural, histórico ou não. Quais são as duas funções? Desapropriação ou tombamento. Desapropriação exige o pagamento. Quando se institui um parque, você tem que desapropriar. Por isso que todos os parques que foram citados por lei têm prazo de 5 anos para indenizar a propriedade. Então, vocês já viram por que não saíram. E o tombamento, qual é a vantagem? Você não tem despesa nenhuma, você continua proprietário com certas limitações. E você pode conversar, pode fazer o que quiser, né? Dentro dos princípios de proteção ambiental. Então, por isso, o tombamento foi a figura mais prática. Mas nós levamos, para vocês terem uma ideia, quem salvou a Serra do Mar não foi o IAP, não foi o IBDF, não foi esses órgãos, não. Foram os montanhistas, acreditem se quiserem. A pressão dos montanhistas foi tão forte, desde a década de 1940, encabeçado pelo Bigarella, pelo Marco, principalmente pelo Marco, que publicou o primeiro mapa fitogeográfico do Paraná, até hoje não repetido, em 1942. Ele já mostrava ali o problema todo. E também ele provou que essa devastação da floresta, no começo, nas margens dos rios, provocou, na grande chuva, nos fenômenos pluviais, o assoreamento da Baía de Paranaguá. Como a Baía de Paranaguá tem baixa velocidade, ele não consegue jogar os trajetos para o alto mar. Aí, Bigarella e o Marco provaram para o governo que, se não cuidasse da floresta, a Bahia ia se tornar impossível de transitar. Aí está o resultado. Já não tem mais condições de navegabilidade para essa coisa toda. Então, isso que eu queria dizer para você, que graças ao montanhistas, essa pressão toda, de todas as figuras, eu nem vou citar o nome, mas são todas as pessoas, eram montanhistas e eram manobristas. Justamente o fundador chamado Stam, um joinvilense, foi o primeiro montanhista que implantou no Brasil o manejo sustentável de montanha. O que é isso? Ele fazia as placas, punha as correntes, punha as escadas, punha a sinalização, punha as caixas. Isso tudo foi o Stam que fez. E a simples origem da maior parte dos montanhistas, descendentes de europeu, alemães, austríacos, poloneses, italianos, com uma mentalidade apoiada na sistemática do grande naturalista chamado Humboldt. Esse pessoal seguia essa escola. Então, a pressão, por muitos anos, forte, inclusive dos fotógrafos mais importantes aqui do Paraná, todos eram ambientalistas. É por isso que hoje nós temos o tombamento.
Maravilhoso, Rita. Nós não temos nem como agradecer a sua existência, digamos assim. Mas maravilhoso. Foi meu óculos de novo? Romário Martins foi membro do Instituto de História e Geográfica do Paraná, ou ele criou? Ele fundou. Ele fundou. Deixa eu ver aqui. Senhor. O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná teve também um papel fundamental na criação do parque e principalmente no tombamento da Serra do Mar. E teve alguns personagens, como o próprio Romário Martins, que fizeram parte dessa história. Quem mais participou do Instituto Histórico e Geográfico? Eu acho que todas as figuras que ele citou, ou nem todas? O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná foi fundado em 1900. É a mais antiga instituição cultural do estado do Paraná. O Romário Martins foi um dos fundadores. Né? Uma série de intelectuais e tal, todos famosos, todos já são nomes de ruas aqui em Curitiba. Também foi um associado, né, mais recente, né, porque aquela turma lá era de 1900. E esse pessoal todo, que eram intelectuais, criaram um grupo onde todos hoje, a gente conhece tanta coisa do Paraná, mas a figura exponencial mesmo foi o que você citou, Romário Martins, porque ele foi um menino, jornaleiro, vendia jornais na rua, passou a ser um jornalista, passou a ser um grande estudioso da história do Paraná, um difusor da história do Paraná, escreveu livros sobre a história do Paraná, e até hoje ele é cultuado como uma das figuras exponenciais da nossa história. Né? E eu tenho orgulho de pertencer a essa instituição, onde ele foi um dos fundadores. O Valdemar é associado, o Camino, tem mais gente aqui que também é associado. Obrigado, Fábio. Rita, explica para a gente aqui se a Serra do Mar é um bem natural tombado. A quem compete cuidar ela como um bem tombado? Quem deveria fiscalizar esse patrimônio natural do Paraná? A quem compete cuidar da Serra do Mar como bem tombado? Qual seria o órgão competente para fiscalizar o tombamento da Serra do Mar, ou observar a sua existência? O tombamento, quem controla aqui no Paraná é a Secretaria da Cultura. Ela tem o setor do patrimônio, que faz os tombamentos dos prédios, das praças e da natureza. A Serra do Mar, a competência é dela. Claro que ela se vale dos órgãos de fiscalização tipo IDDF, IAP, que colaboram, ajudam na fiscalização, inclusive a Polícia Florestal, tudo isso é uma parceria, né, que é o interesse de todos. Né? Então, essa o livro do tombo, quem cuida dos livros do tombo? Os livros do tombo, quem cuida? É a Secretaria da Cultura. Do tombo. Onde é inscrito o tombamento? Porque todo bem, ela exige um registro, é como se fosse um cartório, é um livro de registro. Você põe lá todas as características do bem que você vai tombar. Para você ter uma ideia, no tombamento apareceram, lógico, quando foi decretada, tem um ritual legal, é feito edital, é comunicado ao proprietário. Na Serra do Mar, como não se sabia a titularidade, aí fizemos por edital, repetimos durante um mês os editais, aguardando a contestação. Ela é indefensável, mas pode ser contestada, né? O tombamento não escapa, é um ato discricionário do Estado. Aí, para você ter uma ideia do tamanho da serra toda, desde São Paulo a Santa Catarina, tivemos só 86 contestações. Alegada que não podia mais tirar madeira para poder sobreviver, não podia mais não sei o quê, sabe aquela coisa toda. E a gente não queria mesmo, a gente queria preservar a serra e, se é possível, recuperar. E agora eu vou contar um segredo que vocês não podem me revelar. No Brasil, a maior porção
preservada da floresta atlântica no Paraná. Nós, por razões estratégicas, falamos que só sobrou 4%. Para assustar mesmo. Então, essa é a verdade. Rita, muito obrigado. Farofa, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Eu só quis fazer essa explanação para mostrar a importância do tombamento da Serra do Mar, a importância da Serra do Mar como patrimônio natural. Sem a Serra do Mar não existiria hoje a Baía de Paranaguá, não existiria o Porto de Paranaguá, a Baía de Paranaguá não seria navegável, não existiria água em Curitiba, e não existiriam os montanhistas aqui que são tão importantes para a nossa história e para o nosso esporte, para a nossa montanha. Então eu agradeço mais uma vez ao CPM, ao Marcelo Seixas por viabilizar isso. A parte dessas duas palestras faz parte de um projeto maior que a gente está fazendo sobre um filme sobre os Alpes. A gente tinha que cumprir algumas exigências e foi um prazer, eu achei um desafio maravilhoso. E a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco mais a origem da preservação da Serra do Mar, eu fiquei encantado e ao mesmo tempo incomodado, né, com essa dificuldade que até hoje a gente tem. Atualmente eu estou montando uma reserva natural, uma RPPN. Você não acha apoio nos órgãos oficiais, é uma dificuldade imensa, parece que ninguém se preocupa em preservar o que restou da natureza, e isso, a gente não pode se conformar com isso, a gente tem que se unir. Por isso eu faço o apelo que eu já falei há pouco, nós montanhistas, como entidades de classes e como cada um de nós como praticante, temos que nos unir. Não é o Clube Paranaense, não é a FEPAN, não é a CBNE, não é a Associação Montanhista, não é um outro clube que é mais importante. Todos nós somos importantes e nós temos que nos fortalecer para que esse bem que foi tombado, de fato, exista para as futuras gerações. Então, muito obrigado pela oportunidade e boas escaladas para todos vocês. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de fazer constar aqui uma informação super importante. O Ministério da Cultura apresenta os livros fotográficos e o patrimônio cultural e natural. Na verdade, isso é um projeto, uma palestra financiada pelo Ministério da Cultura, né? Gente, boa noite. Que lindo ver essa casa cheia. É uma casa aconchegante, gostosa, nos sentimos em casa aqui. Amigos nossos aí, né, que vieram prestigiar a palestra. Valdemar, obrigado pelo convite de nós estarmos vindo aí na casa de vocês, ou na cidade de vocês, estar falando um pouquinho das nossas vidas, das nossas viagens. Tem montanhas aí também envolvidas, não tanto ou nem perto daquilo que o Valdemar faz. As nossas viagens são um pouco diferentes, né? Mas a gente quer fazer uma palestra para linkar um pouquinho tudo que a gente fez, com a importância de que isso seja registrado, né? Para que futuras gerações possam se inspirar, possam buscar informações, principalmente, para que eles continuem nessa busca pela aventura, pelo patrimônio cultural e natural do mundo. Agora, já de cara, eu queria tirar vocês um pouco da zona de conforto, né? Tá todo mundo sentado, não esquente, não vou pedir para ninguém ficar de pé. Eu só quero levá-los para um outro lugar do mundo. Vamos sair aqui do Brasil. Se alguém puder só fazer o vídeo funcionar. Nós vamos sair aqui da América do Sul, cruzar o Oceano Atlântico, estamos passando ali por cima da Europa, Mar Báltico, chegamos lá nos países nórdicos. Para vocês se localizarem, aqui está a Noruega, a Suécia, Finlândia. Aqui o Mar Báltico. Mas não é sobre os países nórdicos que eu gostaria de falar. Vocês estão vendo essa península? Aqui em cima pertence à Rússia. Noroeste russo. Se chama Península de Kola. Um lugar um pouco intrigante, mas muito interessante, fortemente militarizado, aliás, um dos lugares que mais hospeda ogivas nucleares do mundo, principalmente porque os portos, os submarinos nucleares estão sediados nessa península, por estarem muito próximos à Europa e de fácil saída para o Atlântico. Ao norte está o porto de Murmansk, aqui nessa entrada, é um porto que exerceu um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial, porque, por uma coincidência da natureza,
ele recebe uma corrente de águas quentes que vem lá do Golfo do México. E aí, por isso, ele não, mesmo estando na calota do Ártico, ele não congela no inverno e ele se torna transpassável por navios. Então, os aliados, na época da Segunda Guerra Mundial, conseguiram enviar suprimentos de guerra para os russos a fim de vencerem a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma região interessante porque vocês devem ter visto nos noticiários dos últimos tempos, né? A Rússia, ela celebra, né, principalmente essa vitória da Segunda Guerra Mundial e tal, então tem muitos monumentos de guerra e tal, mas claro que não foi por causa disso que nós estivemos lá. Nós gostamos muito da natureza exótica, das partes mais nórdicas aí desse mundo, e nós estávamos com o nosso carro, placas de Santa Catarina, São Bento do Sul, percorrendo essa parte da península. O sul da península, aqui é o Mar Branco, que já pertence ao Mar do Ártico, porque nós queríamos chegar nessa localidade. Esse é o rio Varzuga. É um dos melhores rios do mundo para pesca de salmão. Sobem nesse rio anualmente tanto salmões do Pacífico como do Atlântico para desovarem, né? O salmão volta todo ano o salmão tem um ciclo muito interessante, porque ele volta para o exato local onde ele nasceu para desovar e procriar, né? Então é uma região extremamente interessante, né? E nós fomos para lá porque, falando em fotografia, falando em livro fotográfico, nós queríamos tirar essa foto aqui. E eu decolei para tirar essa foto, não foi um drone. Em nossa mochila, ou em nossa bagagem, nessa segunda viagem de volta ao mundo de carro que nós fizemos, depois vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso, nós levamos um paramotor. É uma vela de parapente com um motor que a gente coloca nas costas, e eu decolei para fazer essa imagem. E quando eu procurava o melhor ângulo, posição do sol, quando eu estava contra o sol, o mar ficava muito brilhante, daí a fotografia não ficava legal e tal. E eu ficava dando voltas e mais voltas, tira batoque, solta batoque, acelerador, câmera fotográfica, e não é fácil você fotografar de um paramotor chacoalhando com o vento lá do alto, né? E eu tinha um medo danado, porque as águas são congelantes. E, de repente, eu vejo 2 pontinhos brancos que apareciam e desapareciam na boca do rio. O rio Varzuga deságua no Mar Branco. E na boca do rio tinha 2 pontinhos brancos que apareciam e desapareciam, por segundos apenas. Eu fiquei cismado, o que é isso, né? Daí que veio o medo. Vou voar com um paramotor em cima dessas águas praticamente congelantes, vai que dá um problema no motor e eu tenho que pousar na água. Mas eu tomei o risco e fui lá. Para minha grata surpresa, eu me deparei com um casal de baleias beluga. A baleia branca, bieli em russo é branco, então beluga vem de baleia branca. Ela não tem uma mancha preta ou de outra cor no corpo todo. Ela é maravilhosa, lindíssima. Chega a 4 metros de comprimento, dócil. E o que elas estavam fazendo lá? Se alimentando de crustáceos que vêm com o rio, pequenos peixes. E aí o que fazia, né? Para tirar as fotos, eu ficava circulando em cima delas, porque elas respiravam por um segundo, né? Que elas vinham para a flor d'água, mergulhavam, daqui a pouco respiravam uma segunda vez, respiravam uma terceira vez e davam aquele mergulho, iam lá para o fundo pescar. Aí ficava 1 minuto e eu ficava dando as voltas lá, né? Quando elas chegavam, eu tinha que estar preparado para fotografá-las, né? E tirava uma sequência de fotos e daqui a pouco elas faziam aquele ciclo de 3 respiradas e mergulhavam novamente. Reparem que a parte da baleia que está para fora d'água está totalmente branca. E é uma água que carrega muitos sedimentos, então quanto mais profundo essa baleia está, mais alaranjado fica ela, né, nesse contraste d'água, né? Eu me senti assim no lugar certo, fazendo a coisa certa, foi uma sorte tremenda. Eu me realizei com esse voo, porque eu subi nesse voo para fazer a foto da paisagem e me deparo com um mundo animal que a gente não vive aqui no Brasil, né? Baleias extremamente exóticas que vivem somente lá no Ártico. Foi muita sorte. Agora vejam esse mapa aqui, pessoal. Linha branca e linha preta. Alguns 1000 quilômetros rodados por esse mundão.
A história da baleia aconteceu na ponta dessa linha preta, que era na Península de Kola, que eu acabei de mostrar para vocês. Agora vocês imaginem a quantidade de histórias e possibilidade de imagens que nós não tivemos nessas linhas circuladas tanto de preto como branco. Eu vou passar a palavra para a Michele, pois ela vai explicar um pouquinho o que é o Mundo por Terra, da onde surgiu o Mundo por Terra. Bom, boa noite a todos aqui, um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu vou explicar, né, algumas pessoas, eu tenho vários amigos aqui, pessoas conhecidas que já nos conhecem, né, eu sou a Michele e esse é o Roy, mas para quem não conhece ainda o nosso projeto, né, no dia 25 de fevereiro de 2007, nós ligamos o motor do nosso carro, esse carro que o Roy falou de placas catarinenses, nós somos de São Bento do Sul, Santa Catarina. Ligamos o nosso carro, que é um Land Rover Defender, a gente adaptou ele com um pequeno motorhome e partimos para a nossa primeira viagem de volta ao mundo de carro. Foram quase 3 anos, 1.033 dias ininterruptos, viajando pelo mundo. Cruzamos 60 países dos 5 continentes, né, durante quase 160 mil quilômetros rodados. Né? Essa nossa viagem é ilustrada ali pela linha branca, né, para vocês terem uma ideia do que foi essa viagem. Nós voltamos dessa primeira volta ao mundo no final de 2009, voltamos para casa, ficamos 4 anos e meio em casa e o inevitável aconteceu, né? Muitas pessoas falam que dar uma volta ao mundo é uma coisa que a gente faz uma vez na vida, né? E a gente não estava satisfeito. E em 2014, em agosto de 2014, nós partimos para a nossa segunda viagem de volta ao mundo, que é ilustrada pelas linhas pretas. Foram mais 51 países, 140 mil quilômetros, 3 anos e 4 meses para rodar e viver todas essas histórias. Hoje, o Mundo por Terra, né, nós intitulamos esse nosso projeto como Mundo por Terra, eles já são mais de 300 mil quilômetros rodados com esse carro, sempre com o mesmo carro, né, o Lobo da Estrada, que a gente chama ele, pelo mundo afora. Né, já são 6 anos e 2 meses vivendo dentro desse carro todo dia, nós dois juntos ali, 24 horas por dia, sempre juntos. Né? Então, esse é um pouquinho assim para vocês entenderem a grandiosidade, né, dessas 2 viagens, que é só vendo esse mapa que a gente tem noção, né, eu digo, o mundo é pequeno, porque a gente pode dar 2 voltas ao mundo nele, né, mas mesmo assim o mundo é grande, porque apesar de tudo isso que a gente viu, a gente não viu nada ainda. Aqui a gente trouxe algumas fotos para ilustrar para vocês um pouquinho, né, dos lugares, das pessoas, das culturas que a gente conheceu e do que a gente vivenciou durante essas 2 viagens, né? Ali na primeira foto a gente está ali na Karakoram Highway, né? O Valdemar conhece muito bem essa região da Karakoram, que é onde se localiza o K2, né? No Paquistão. Estivemos nos Andes, ali a senhora Andina com a lhama e com o seu perro, o cachorro. Estivemos na Índia, o rio Varanasi, às 6 horas da manhã, né? Onde as pessoas, os devotos, vão lá se banhar e vivenciar esse rio. Rituais diferentes, né, hindus, diferentes religiões, os aborígenas, a comunicação com as tribos africanas, a vida, né, os animais, a fauna africana, os perrengues também, né, encalhamos ali no deserto do Saara. Nós fizemos 500 quilômetros de puro deserto na Mauritânia, essa foto era no Egito, também no Saara. E ali, por último, os monges no Laos, né, representando um pouquinho as diferentes religiões que a gente conviveu nessa nossa primeira viagem. Né? A primeira viagem foi uma viagem assim, de bastante descoberta, né? Nós partimos, na época eu tinha 22 anos, eu morava aqui em Curitiba, eu cursava arquitetura na Federal do Paraná, tranquei meu último ano e nós partimos, né, para essa viagem em 2007. Então a gente era muito novo, muito inexperiente, tudo foi uma descoberta. E lá em 2007, o mundo ainda era bem diferente na questão de informações, né? Essa coisa louca hoje em dia de informações que estão na internet, que facilitam tudo, GPS, aplicativos. Naquela época não existia nada disso, né? Era no mapa mesmo, na descoberta, perguntando, trocando informações. Então foi uma viagem que a gente fala de pura descoberta. Já a segunda viagem, a gente partiu um pouquinho mais experiente, né? Depois de ter vivido 3 anos no carro, vivenciado todos esses países, mas a gente acabou buscando algumas experiências mais ousadas, né? Nos colocamos alguns objetivos mais desafiadores. E um desses principais objetivos era conquistar em 3 pontos
a latitude 70 graus norte dirigindo. São poucas as estradas que atingem tão ao norte, né, no continente. E a gente queria chegar lá dirigindo com o nosso carro. Então a primeira foi no Alasca, a segunda foi na Rússia e a terceira foi na Noruega. No Alasca e na Rússia, apesar da distância, né, elas foram acessíveis no Alasca e na Noruega foram fáceis, né, apesar da distância. Mas na Rússia, né, que estava o nosso grande desafio. Não existem estradas que chegam tão ao norte. Mas tem rios, os rios congelam e viram estradas, as chamadas estradas de inverno pelos russos. Então nós tivemos que ir para lá no inverno, enfrentar temperaturas de menos 55 graus, morando dentro do nosso carro, para chegar nesse nosso objetivo, né? Então aqui a gente traz mais algumas imagens que ilustram os Estados Unidos, estivemos na Mongólia, aquela última foto lá é um senhor Even, da tribo, que vive a menos 60 graus, criando suas renas, as paisagens, né, deslumbrantes da Europa, as culturas que a gente conheceu e também mais problemas com o carro, desafios pelas estradas aí do mundo afora. A gente adora essa foto aí, porque ela é muito sugestiva, né? Essa foto representa a nossa cabeça quando nós retornamos da viagem, principalmente da primeira. A Mongólia é um país livre, aberto, não existe território de ninguém. Tudo é de todos. É como se fosse uma grande fazenda com algumas porteiras para o norte que dão acesso à Rússia e uma ou duas porteiras ao sul que dá acesso à China. E a gente percorreu a Mongólia por cerca de 2 meses e para onde a gente mirava nosso carro era possível de ir. Ah, nós queremos ir para cá, dá para ir. Nós queremos ir para lá, dá para ir. Tudo é um campo grande, apesar de que tem muita montanha também, e tem os acidentes geográficos que impedem a gente de cruzar com o carro por certos lugares. Mas, conceitualmente, Mongólia é isso. Esse conceito, quando a gente retornou da nossa primeira viagem de volta ao mundo, é o que aconteceu nas nossas cabeças. Cada estradinha dessa era uma possibilidade daquilo que a gente poderia fazer. Voltar a estudar, voltar a trabalhar no que a gente trabalhava antes, procurar novos empregos, enfim, era uma série de alternativas que nós tínhamos que decidir o que nós faríamos. Mas tinha uma, talvez a mais importante e talvez a mais lógica, não sei se seria mais lógica, seria compartilhar tudo que a gente tinha vivido naqueles 1.033 dias nos 60 países que nós percorremos. Compartilhar como? Vamos escrever um livro, vamos fazer uma palestra, bolar uma palestra e vamos fazer uma exposição fotográfica. Tá, mas e aí? Como escreve um livro? Como é que faz uma palestra, né? Acho que o medo mortal do ser humano é falar em frente ao público. E a gente tinha que começar tudo do zero. A gente foi, de certa forma, desincentivado por algumas pessoas com quem a gente até falou, até amigos. Vocês não têm capacidade de escrever um livro. Contratem alguém para escrever. Eu vou mostrar uma imagem aqui, ó. Esse é o nosso primeiro livro, que é o da primeira viagem de volta ao mundo. Né? Nós decidimos, não, nós iremos escrever esse livro. Aí eu conversei com outro autor, um outro escritor, né? E eu perguntei para ele, antes da gente imprimir a primeira leva de livros, né? Quantos livros eu devo imprimir? Ele falou, Roy, 300, 500 no máximo. Senão você vai entupir o teu banheiro, o segundo banheiro de casa, com caixas de livros e você nunca mais vai usar aquele banheiro porque você não vai conseguir vender aquilo. E vai ficar lá te incomodando pro resto da tua vida. A gente falou assim, não é possível. A gente trabalhou 2 anos para escrever o primeiro livro e a gente vai imprimir 500. Vamos logo para 2.000. Imprimimos 2.000 livros. 500 livros, que foi a sugestão que aquele nosso amigo tinha falado para a gente imprimir, a gente vendeu nas 2 primeiras semanas. Quando passou 2 meses, a gente já partiu para a primeira reimpressão. E logo veio a segunda, a terceira. Hoje, esse nosso livro aqui, que é o primeiro carro-chefe, talvez o principal deles, a princípio, né, que foi o primeiro livro, está na 8ª edição, com 17.000 cópias vendidas, e nós estamos negociando agora, precisando imprimir mais 2.000 cópias, porque está acabando. Então, assim,
a gente precisa realmente acreditar nos nossos sonhos, né? O livro Mundo por Terra, Onde Terminam as Estradas, o nome muito sugestivo, né? É o da segunda volta ao mundo, é o livro que leva o leitor às 3 latitudes 70, além dos mais 51 países que nós percorremos nessa segunda viagem de volta ao mundo. E esse livro aqui, que, entre aspas, seria o tema da nossa palestra, é o livro xodó número 1, tanto meu como da Michele, porque é um livro que a gente conseguiu, eu acho que traduzir em imagens tudo aquilo que a gente escreveu em 350 páginas, mais 540 páginas. A gente conseguiu um apanhado das melhores imagens para contar uma história para aquela pessoa que não gosta de ler. E também para, simplesmente, a fotografia, ela é encantadora. Ela conta 1000 histórias. 1000 histórias. Você pode viajar numa fotografia. Eu vou passar a palavra para a Michele, que ela vai contar um pouquinho como é que foi o processo da construção desse livro. Bom, eu tive uma experiência com o livro fotográfico na nossa viagem, no finalzinho da segunda viagem de volta ao mundo. Nós estávamos na Europa, na Suécia, e ficamos na casa do Carl, um amigo do Roy, já de longa data. Ele nos recebeu na casa dele e ficamos hospedados no quarto da filha dele. Ela tinha uma biblioteca lá no quarto dela e eu fui dar uma olhada nessa biblioteca, achei um livro de fotografias e comecei a folhear aquele livro, né? E o que me impressionou desse livro foi que cada página que eu folheava eu reconhecia, né? Os lugares, as pessoas, as culturas, tudo era super conhecido. Nossa, eu já estive aqui. Nossa, eu já conhecia essa cultura, já conhecia esse povo. E aquilo me marcou, assim, muito, porque caiu a ficha realmente ali do quanto a gente teve a sorte, né, o privilégio, na verdade, de ter conhecido todos esses lugares. Foram poucos os lugares do livro que a gente não esteve, assim. Então, ali foi que caiu a ficha, né? Quão afortunados e privilegiados a gente era. E a gente tinha esse sonho, né, de tornar essas fotos, né, porque a gente voltou das 2 viagens com 140 mil fotos, né, registradas. Fora as que foram deletadas, né, mas em arquivo nós voltamos com 140 mil fotos. E eu sempre falava para o Roy, nossa, é uma pena saber que todo esse material ele está guardado num HD e ninguém está vendo isso, ninguém está tendo a noção do que é o nosso mundo, do privilégio que a gente teve de saber o que existe além daqui, além da próxima esquina, em cada canto do mundo, né, que é o nome do nosso livro. Então, nós decidimos começar a trabalhar. Esse livro ele foi lançado em 2021, mas os trabalhos começaram lá em 2018 já, né? Foram 3 anos de trabalho, né? Os nossos projetos, que nem o Roy falou, o primeiro livro levou 2 anos para escrever, o segundo livro também foi 2 anos e meio, né? E esse livro de fotografia foram 3 anos de trabalho, desde a parte de toda a captação, de sentar, escrever o projeto, buscar recursos, né? Então foi um projeto bem longo. E o maior desafio, acho que foi escolher as fotos, né? Porque o livro tem 320 páginas e escolher de 140 mil. Eu olhei uma por uma, né? Eu comecei esse trabalho, olhei 140 mil fotos e comecei uma pré-seleção, dessa seleção foi para outra seleção. E assim, eu e o Roy começaram as discussões, né? Porque eu tenho um apego emocional com algumas fotos, ele tem um apego, né? Algumas fotos que ele clicou, a da baleia, né? Com certeza é uma foto que significa muito para ele. E para evitar um pouco dessa discussão, nós contratamos uma terceira pessoa, um terceiro ponto de vista, né? Para nos auxiliar também e ver um pouquinho, né? A gente viveu tudo aquilo, era muito interessante ter uma pessoa de fora também nos auxiliando e falando dos sentimentos, do que aquela foto representava e trazia para ela, para a gente selecionar 156 fotos, né? Então, praticamente assim, de cada 900 fotos, nós escolhemos uma só, né? E foi difícil, mas a gente conseguiu, né, Roy? Aí, não sei se você quer falar um pouquinho da captação. Não, eu queria até comentar uma coisa super importante, que esse livro nós tratamos com tanto carinho e tanto gosto, que a Michele que fez todo o trabalho da diagramação, toda a construção do livro, porque se a gente delegasse isso, eu acho que não sairia a mesma coisa.
E como ele era tão importante para a gente falou assim, não, a Michele tem essa capacidade, ela é arquiteta, ela tem toda essa visão já, né, de imagens. Então, assim, a Michele que sentou lá e diagramou letra por letra, foto por foto, capa por capa, para que nós chegássemos num resultado que era a nossa expectativa, né? E até a gente escreveu ali um livro para sempre, né? Nos nossos 3 livros a gente sempre prezou muito pela qualidade, né? Porque uma vez o que você imprimiu, isso ali é para sempre, né? E a gente queria trazer nesse livro e mostrar, né, com o mundo como ele é, como a gente viu ele, né? A gente queria trazer para compartilhar isso, o que a gente viu, né? E como é o mundo, através, claro, do nosso ponto de vista, dos nossos olhos. Olha só o efeito dos livros fotográficos têm nas nossas vidas. Eu sou paraquedista de muitos anos, né? E eu sempre ia para São Paulo treinar e eu competia paraquedismo lá em Boituva, no interior de São Paulo. E sempre quando eu ia para lá, eu acabava dormindo uma noite na casa de um amigo que era um companheiro de time, do nosso time de paraquedismo, e daí outro dia nós ia saltar de paraquedas. Aí, esse cara também tinha um livro fotográfico em cima da mesinha dele, e ele um dia me mostrou esse livro. Ele sabia que eu gostava de fotografia e tal, né? E a gente já tinha feito a primeira viagem de volta ao mundo. Então, ele sabia o quanto a fotografia era importante para a gente. O livro se chama Eyes Over Africa. Olhos sobre a África, de Michel Polisi. Uma obra-prima. Na verdade, assim, foi um fotógrafo alemão que teve o privilégio de ser convidado por um multibilionário alemão, porque o cara tinha o sonho de fazer uma viagem do Egito até a África do Sul de helicóptero. E o cara foi convidado para ser o fotógrafo da expedição. Você só imagina, assim, você receber um comunicado desse, olha, eu vou te convidar para você ser o fotógrafo de um sonho que eu quero realizar. Nós vamos do Egito até a África do Sul, sobrevoando os pontos mais inusitados que a África tem, para mostrar a diversidade cultural de cima, um olho de cima. Eu fiquei tão maravilhado com aquele livro que eu decidi que eu ia dar de presente para a Michele esse livro de Natal. Aí houve todo um transtorno, não consegui, não concretizei, porque deu um problema e tal, na aduana e tal. Na época não existia esse livro aqui no Brasil, hoje já tem nas livrarias aqui, provavelmente em Curitiba vocês vão encontrar, mas na época só existia fora do Brasil, por isso que ele tinha que trazer de fora esse livro, né? Exatamente, ficou só no sonho, e eu ficava sempre falando para a Michele o quanto aquele livro era lindo e tinha impactado na nossa vida. Sabe por quê? Porque esse livro nos fez tomar uma decisão no meio de todo o processo de planejamento da nossa segunda viagem de volta ao mundo. Planejar, nós estávamos reconstruindo o nosso carro, nós decidimos, vamos levar um paramotor na viagem para fazer imagem aérea. Já que helicóptero nós não vamos dar conta, né? Porque não porque é muito caro, porque não cabe no carro, né? Não, brincadeira. Vamos levar um paramotor? Dito e feito. Mas nós não sabemos voar paramotor. Aí começou todo um processo em 1 ano e meio, além da compra do equipamento, entendimento com ele e tal. Nós dois aprendemos a voar o tal do paramotor para ele ser o nosso drone. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas nos perguntavam, e ainda continuam perguntando, ué, mas por que vocês não fazem essas fotos de drone? Porque eu falo uma coisa para vocês. Essa foto aqui, ó, que foi selecionada, foto da capa do nosso livro, ela tem uma história que vocês não fazem ideia. Primeiro, a começar pela 5ª tentativa de decolagem que eu consegui decolar. As outras todas frustradas, com tombo, caído. Aí o parapente, né, que é a asa, né, ficava enroscado numa vegetação rasteira, dura, assim como se fosse a nossa... sei lá, no arbustos Nordeste. Secos, né? Arbustos secos e as linhas ficavam... Sei que foi um pavor para conseguir decolar. Quando eu decolei, deu tempo para eu dizer tchau, porque eu sempre fazia assim, né? Eu passava por cima da Michele, abanava para ela saber que estava tudo certo, e eu parti para o meu voo para fotografar, com o intuito de fotografar. Acho assim que 30 segundos depois que eu cliquei essa imagem, o sol se pôs, e essa magia da luz entrando na montanha
refletindo em toda essa parte, se foi. Mas aqueles minutos ou segundos, para mim, foi o suficiente. Foi uma outra experiência, assim como a da baleia, né? Uma foto que tem uma longa história e que não foi simplesmente um drone que subiu sem emoção nenhuma, que é controlado pelo vento, totalmente estável. Aqui não tinha estabilidade nenhuma. Nós estávamos voando num lugar ermo, onde que estava eu, a Michele e mais ninguém, literalmente ninguém. Então, assim, o risco envolvido e tal, totalmente controlado, né? Porque a gente realmente teve que aprender a voar essa máquina, mas que nos trouxeram momentos simplesmente incríveis, né? Que a gente consegue hoje demonstrar no nosso livro, mas que são momentos marcantes, fotos que trazem uma história. E essa foto foi selecionada, né, como a capa do nosso livro fotográfico. É bem interessante que as 3 capas do livro, as 3 fotos das 3 capas do livro, elas sempre era aquela foto. Uma vez que a gente tirou a foto, não teve discussão, que nem as fotos internas do livro, que gerou muita discussão, mas a foto da capa era certa que era essa foto, né? Essa foto aqui, ela representava para nós o mundo, né? Um mundo gigantesco, cheio de sobes e desces, iluminado, né, pela aquela luz, pela essa grandiosidade, um mundo a descobrir, né? Em cada canto, em cada esquina, em cada lugar, você tem alguma coisa para descobrir, e era isso que a gente queria passar com esse nosso livro fotográfico, né? Eu vou contar um segredinho para vocês. Quando nós caminhávamos por essas, que formam tipo uma da chuva, Canyons, né? Erosões da chuva, nós pisávamos em cima de fósseis marinhos, sabe lá quantos milhões de anos atrás. Tudo petrificado. Incrível. A gente tinha que cuidar para não quebrar fóssil marinho. Simplesmente um lugar maravilhoso. Isso é no Cazaquistão, se chama Manguistal. E contando um pouquinho, né, a gente vai trazer agora e contar um pouquinho dessas histórias, né, e do impacto, né, dessas histórias e dessas fotos que tem nesse livro, né. A gente visitou nessa segunda volta ao mundo o Afeganistão. Estivemos por 16 dias no Afeganistão, numa região chamada Vale Wahan. Fica no nordeste do Afeganistão, é um braço. No norte é o Tajiquistão, no sul é o Paquistão, e bem no finalzinho desse braço fica a China. E nós estivemos lá por 16 dias, fizemos uma caminhada de 9 dias pelas montanhas, a Cordilheira Pamir, que já pertence ali aos Himalaias, é uma das cordilheiras mais altas também ali de toda a Ásia. E nós fizemos uma caminhada para encontrar o povo kirguiz, que é um dos povos hoje considerado um dos povos mais isolados geograficamente e politicamente falando. Para chegar até eles é só caminhando, não tem estradas. A gente caminhou 4 dias de ida, né? 5 dias de ida e 4 dias de volta para chegar nesse povo nômade que vive no alto dessas montanhas. Aqui ainda no caminho a gente encontrou também o povo Wahi, que eles chamam. E essa foto marcou muito, porque assim, tem muitos povos que acreditam que não gostam que você tire uma foto, que fotografe eles. Que muitos povos aqui no México também, na América Central, que acreditam que se você fotografa ele, você rouba a alma deles, né? E a gente gosta muito de registrar as culturas, as diferentes culturas do mundo. Isso encanta muito eu e o Roy. A gente gosta da natureza, mas gosta também dessa parte cultural. Mas a gente sempre, né, tomava esse cuidado de não invadir a privacidade das pessoas. Mas aqui a gente estava tão emocionado com o momento que a gente viu, de repente, essas 2 crianças, né? Imagina, nós no Afeganistão, quando a gente chegou no Afeganistão, o nosso carro parecia uma nave espacial de outro mundo. Que eles nos olhavam assim, naquele ano, acho que a gente esteve lá em 2016, acho que em 2015, foram 50 turistas que entraram nessa região, estrangeiros. Então, eles não estavam acostumados a ver pessoas, né? E, de repente, essas 2 crianças viram o nosso carro passando, era uma estrada muito ruim, então nossa velocidade lá era 10, 15 km por hora, passando devagarzinho. E eles correram em nossa direção e, de repente, pararam os 2, eu acredito que eram 2 irmãos, e ficaram nos olhando com essa cara, e estava aquela luz perfeita do final de dia. E eu peguei, nossa, nem pensei, peguei a câmera e comecei a fotografar eles de dentro do carro, né? Eu estava sentada na janela e tirei essas fotos. E os 2 ficaram nos olhando com essa cara, assim, de medo mesmo, de pavor, né? De se aproximar. Quem são essas pessoas? Olha esse carro, será que eu vou? Será que eu corro, né? De medo e volto para casa.
E acho que a gente ficou ali uns 5, 10 minutos, né, Roy? Tiramos essas fotos. Nem isso, eu acho. E seguimos. E assim que a gente seguiu, que eu me dei conta do que eu tinha feito. Que a gente estava com pressa, que estava anoitecendo, e a gente queria chegar em Sarhat, que era a última cidade, onde a gente ia deixar o carro para fazer essa caminhada. E nesse pensamento, vamos, a gente não parou. E 1 minuto depois que a gente continua andando, eu comecei a chorar. Porque eu me dei conta do que a gente tinha feito. A gente não parou para falar com aquela menina. Ela estava me olhando, até agora eu me emociono. Ela estava me olhando com aquela cara, talvez ela queria perguntar, como é seu nome? De onde você vem? E a gente foi lá, tirou a foto e foi embora. Eu me emociono. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu comecei a chorar. Né? Que eu senti assim que eu invadi, porque até usei a câmera de zoom e eu vi os olhos da menina, né? Eu vi ela de pertinho. Então essa foto assim a gente até chama no nosso livro que é a menina que me fez chorar. Oi, me ajuda. E que você faz chorar todo mundo. Até hoje. Né? O efeito de uma foto, né? Acreditem, nós estamos nessa foto, a Michelle e eu. E a gente foi ver isso no livro fotográfico. Quando a gente via essa foto pequena, a gente nunca reparava. Mas quando a gente imprimiu ela com 55 centímetros de largura, a gente viu o nosso reflexo nos olhos desses aborígenes. Se vocês olharem com bastante calma, vocês vão ver que o reflexo do nosso carro está aqui, está nos 2 olhos com um pouquinho menos foco, porque o foco está nessa criança aborígene lá na Austrália. Nós descobrimos também que tem mais uma foto super impactante no nosso livro, que são uma família inteira, o pai, a mãe e 2 crianças, numa moto, no Camarões, numa das piores estradas que vocês podem imaginar que nós pegamos, indo do Camarões para a Nigéria, onde chega a passar 1 carro por mês, e lá estava essa família. Nós paramos, conversamos um pouco com eles, foi legal, pedimos algumas informações, eles seguiram, nós seguimos em caminhos opostos, e quando a gente foi imprimir o livro, nós reparamos que no farol da moto, que é cromado, está o reflexo nosso ali do nosso carro, também refletido na fotografia, né? Então, assim, é uma coisa muito legal, assim, o efeito de uma simples foto, uma simples imagem. Talvez principalmente para Michelle e para mim, né, que vivemos tudo isso, né? Mas que a gente tenta sempre passar através desse livro. Essa foto também é interessante, esse é o Vladimir. Ele é um pastor de renas, né, e vive nessa região da Rússia que nós tivemos a menos 55 graus, ele enfrenta menos 60 graus, ele mora sozinho numa barraca de lona, no meio da floresta, da taiga, e ele vive da criação de renas, ele é um pastor de renas. As renas, elas são animais migratórios, elas vão comendo, né, procurando pelas plantas, pelas gramíneas, que elas vão achando embaixo da neve e vão migrando. E a função dele como um pastor de rena é quando elas se dispersam muito, ele vai lá, junta o grupo de renas e traz elas para a proximidade do acampamento dele novamente, né? E ele também usa sal para atrair essas renas e para manter elas sempre na proximidade do seu acampamento. E a gente teve o privilégio de conhecer a casa dele. Ele nos recebeu lá, dormimos no nosso carro, acampados sobre o rio congelado. Nós fomos na casa dele comer com ele uma sopa de rena, tomar um chá. E assim, o Vladimir, ele vive sozinho nessa barraca, e o que garante a sobrevivência dele é um fogão a lenha só. Né? Uma barraca de lona simples, no meio da floresta. E esse fogão a lenha que garante a sobrevivência dele. A mulher dele já faleceu, os 2 filhos dele foram morar na cidade. Então a gente usa ele assim como exemplo, né, dessas culturas que estão se perdendo, que ainda a gente consegue encontrar essas culturas intocadas nesses lugares exóticos, né, e isolados, mas que estão dadas a desaparecer. Ali no Afeganistão a mesma coisa, o povo kirguiz, da China para o Afeganistão, e uma vez que essa estrada cessar ali, essa cultura, esse povo kirguiz também está fadado a se tornar como nós, né? Se tornar igual. Então, é uma pena mesmo, né? Claro, eu acho que todo é um assunto um pouco polêmico, né? Dizer
até quando eles devem permanecer assim intocados e até quando eles têm o direito de ter o acesso também, né, à infraestrutura que a gente tem. Mas essas culturas estão sendo perdidas. E os livros, né, que são usados desde a época dos descobrimentos, né, das conquistas, os livros já começaram, né, a escrita, a fotografia, os desenhos, né, as pinturas começaram como um registro de viagens e de expedições para se ter isso registrado para futuras gerações, para passagem de conhecimento, né, para arquivo. E a gente também queria usar esse nosso livro como isso, para registrar esses patrimônios que estão sendo perdidos, para essas culturas que estão desaparecendo, né? Nós visitamos na nossa primeira volta ao mundo a Síria, visitamos as ruínas da Palmira e a cidade de Alepo, que hoje provavelmente não existem mais, mas que estão registradas nas nossas fotografias, né? Então aqui a gente, já num dos últimos slides que a gente tem para mostrar para vocês, nós queríamos dizer assim que o nosso livro fotográfico, nós fomos muito felizes, e somos ainda muito felizes, porque a gente conseguiu um apanhado de cultura, culinária, arquitetura, religião, natureza, fauna e flora, dos 4 ou 5 cantos do mundo. Eu digo 5 cantos porque nós fomos a 5 continentes, né? Então está ali América, África, Europa, Oceania e Ásia, né? E a gente conheceu muitos livros. A gente é rato de livraria, né? Como nós somos escritores, nós gostamos muito de ir nas livrarias, ver os livros, se inspirar nos livros. Tanto que a gente fez muito isso antes de a gente definir o formato desse livro e dos outros, que tipo de papel a gente usar, que tamanho, o peso que tem que ter, isso e tal, né? A quantidade de páginas, que é super importante, né? Então a gente conhece muitos livros de fotografia. E a gente viu um livro muito lindo do Lonely Planet, que tem fotografias do mundo todo. Mas quando a gente começa a olhar uma coisa que chama muito a nossa atenção. Lá na Suécia, quem tirou a foto foi um fotógrafo sueco. Na África, lá no Sudão, quem tirou a foto foi um fotógrafo, talvez da África do Sul, da Namíbia, do país mais desenvolvido, ou do Egito. Lá no Afeganistão, quem foi, né, foi alguém da região ali. Então, é uma coletânea de fotografias de vários fotógrafos do mundo todo, e que eles reúnem isso dentro de um livro. E nós somos tão afortunados, eu acho, e tão felizes, porque todas as fotos, essas 156 fotos, né, desses 103 países que nós visitamos no mundo, foi feito por mim e pela Michele. E todas elas, 100%, são nossas. Então isso faz com que a gente tenha um orgulho muito grande desse trabalho, né, que é um legado que vai ser ficado para gerações futuras, né, a gente acredita. É mais ou menos aquele sentimento, né, que eu tive quando eu vi aquele livro de fotografias lá na Suécia, né? Eu tive quando eu diagramei esse livro, né? Porque eu vivi todo dia esse livro, olhando ele, né? Até não aguentar mais e não ver a hora de lançar. Então, eu vivi tudo isso e vi, né? Novamente, né? Foi reafirmado, né? Que nem o Roy falou, quão afortunada a gente é vendo todas aquelas imagens. E eu terminei com muita dó, né? Porque tantas fotos ficaram fora e com vontade já de publicar o volume 2, porque tem que ter o volume 2, porque tanta coisa ficou de fora que a gente queria compartilhar e queria registrar e deixar para a eternidade, né? O Marcelo Seixas, que está aqui, participou do processo todo, então ele sabe, né, muito bem o que foi esse livro e o que ele hoje representa. Nós vamos finalizar a nossa palestra com um vídeo curto, de 4 minutos, que é exatamente a apresentação desse nosso livro fotográfico, e depois desse filme eu gostaria de só fazer um convite para vocês, mas eu vou deixar isso para o final, para o encerramento, ok? Um dia, todos precisamos tomar uma decisão que muda o rumo de nossas vidas. A nossa foi abandonar nossos empregos e estudos para dar a volta ao mundo de carro. Quem tá dirigindo? Meu, o susto agora foi grande. Tá fazendo menos 50 graus aqui fora, já tudo congelando dentro. E o carro simplesmente morreu aqui no meio do nada.
também já? Em 2007, fizemos a primeira, que durou quase 3 anos. Em 2014, partimos para a segunda e ficamos quase 3 anos e meio na estrada. Juntando as duas, cruzamos 103 países nos 5 continentes, num percurso de mais de 300 mil quilômetros. Sempre com o nosso velho e guerreiro Lobo da Estrada, nome que demos ao nosso Land Rover Defender. Entrando com o Lobo, vamos cruzar ele de leste a norte. Um dos nossos objetivos mais desafiadores era alcançar a latitude 70 graus norte em 3 localidades do planeta, no Alasca, na Noruega e na Sibéria. Essa latitude está acima do Círculo Polar Ártico e nós queríamos ir para lá de carro. Acabamos nos sujeitando ao frio mais intenso do mundo onde vivem pessoas. E nós ali, vivendo dentro de um carro. Só dá pra ver uma linha e vários carros e caminhões cruzando o Lena River, que tá completamente congelado, que é esse rio enorme aqui. Em nossas 2 expedições, passamos literalmente pelos 4 cantos do mundo. Estivemos em lugares acessíveis da Europa e das Américas. Esse é o Yellowstone National Park. Mas permanecemos mais em países menos desenvolvidos na Ásia e na África, porque esses nos despertam maior interesse. Nesses 6 anos e 2 meses de estrada, vivenciamos novas culturas, experimentamos comidas diferenciadas, fizemos muitos amigos e contemplamos paisagens que dificilmente veremos iguais. As imagens que guardamos na lembrança em nossas fotografias têm um valor inestimável para nós. Por isso resolvemos retribuir o presente que esse mundão nos deu e trabalhamos com muito amor no livro Mundo por Terra, Cada Canto do Mundo. Este livro tem os registros fotográficos mais belos e importantes dessas nossas grandes aventuras, que agora compartilhamos com você. Eu sou Roy Rudnick. Eu sou Michelle Weiss. E essa é a nossa história. E aqui é o ponto final. Queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente, né? A oportunidade, né? Que tanto o Valdemar Nekrivix, com a ideia do Marcelo Seixas, aí, as portas abertas aí do Clube Paranaense de Montanhismo. Muito obrigado. E eu queria dizer um segredinho para vocês aí, que na verdade não é mais segredo, mas tem mais um produto que nós lançamos no final do ano passado e que pode interessar vocês. São Bento do Sul está pertinho, apenas 100 quilômetros. Então, no dia 17 de fevereiro, isso é um sábado, às 10h30 da manhã, nós estaremos fazendo mais uma sessão do nosso documentário. Maravilhoso, gente. O documentário se chama Latitude 70. E eu falo uma coisa para vocês. Se alguém não chorou aqui, ela vai chorar. Levem os seus lencinhos, porque mostra, sabe, o caminho de uma conquista que não foi fácil. Porque foi duro lidar com 1.197 dias na estrada, com dificuldades que vão até menos 55 graus de temperatura. Então isso está registrado hoje em um documentário de 72 minutos,
lindíssimo que nós gostaríamos de mostrar para vocês. Se alguém de vocês tiver interesse, a compra dos ingressos não é feito no cinema, é feito diretamente comigo, porque o filme não está em cartaz. Nós alugamos a sala de cinema para poder passar o filme. Mas eu falo uma coisa para vocês, vai pagar a viagem, vai valer a pena. O preço do ticket é R$39, crianças pagam a metade, tá bom? Então fica o convite, depois eu posso deixar o meu celular para quem tiver interesse, eu posso fazer a venda diretamente para vocês. Aí vocês já dão uma voltinha, já comem um carneiro lá, já fazem uma bela de uma viagem num sábado e assistem uma matiné. Quanto tempo, né, que a gente não assiste mais cinema nesses últimos dias? Temos que dar valor aos cinemas, né? Voltar aí aos cinemas. Pessoal, obrigado. Obrigada, e desculpa se a gente se estendeu demais. Passamos a palavra aí para os próximos palestrantes.